Bom dia mais uma vez para todo mundo que está aqui no ao vivo. Temos aí nosso amigo Gabriel, Miguelito, Pedro Lima, meu famoso e nobre amigo Regis, e a todo mundo que assiste a gravação, sejam bem-vindos a mais um encontro do meu, do seu, do nosso. Gel prepara com aquele cafezinho aí, ó, combinou. Canequinha, blusinha, tá ficando no estilo aqui, hein? Na veia, tá? Na veia, na veia. Vamos lá, senhoras e senhores, vamos começar nosso trabalho de hoje. A proposta da aula de hoje, como prometido, que a gente converse um pouquinho sobre geopolítica do setor energético de alguns setores. Então, vamos começar aí a nossa atividade do dia, para que a gente possa adiantar aquilo que for possível. Deixa eu me ajeitando com os meus negocinhos aqui que uso para colocar, por exemplo, divisão na tela. Vamos dividir a nossa tela aqui. Aí, garotão. E vamos conversar um pouquinho a respeito de geopolítica do setor energético. Aí, Gabriel, pessoal lá no curso assim, aí, Gabriel falou que a aula de sábado de manhã vai ser geopolítica. Posso assistir? Eu falei, não. Você não é aluno do Geo? Pô, não tem como eu pagar só para assistir essa aula, não? Não. Não fode. O nego quer pegar só o filé, filho. Roer o osso ninguém quer, não, né? Mano, pô. Tô dizendo. Ué. No ferra, é só chegar e falar, poxa, nego só quer, eu e nego é malandro. Se quiser entrar, beleza, pô. Vambora. Vamos começar aí a nossa brincadeira. Deixa eu desaparecer daqui. Aqui eu tenho que ficar, eu fico aqui e a gente começa a nossa atividade nesse instante. Vamos lá, que senão fica muita coisa aqui, eu acabo me enrolando. Bom, então vamos fazer aqui nossa aula de geopolítica do setor energético. E para isso, vamos fazer a nossa introdução da aula. Nessa introdução, sempre que eu toco nesse assunto, gosto que todos vocês aprendam de uma vez por todas que geopolítica, tá? Ela é diferente de quando nós abordamos geografia política. Bom, são duas situações bem distintas. Vamos botar aqui. Por que são situações bem distintas? Quando a gente está aqui se referindo a um cenário geopolítico, ele vai ter um comentário. Quando a gente estiver falando de geografia política, muitas vezes estaremos falando paralelo ao cenário geopolítico. Deixa eu explicar. Quando a gente fala sobre geopolítica, a gente está se referindo diretamente à ação dos estados. Diretamente se aplica isso. Por exemplo, estamos acompanhando ainda, estamos na iminência de uma possibilidade de invasão russa ao território ucraniano. Então, se por acaso os russos invadem a Ucrânia, a invasão russa, suponha isso, é uma suposição. Se os russos invadem o território ucraniano, envolvendo, por exemplo, aquele olhar estratégico de dominar parte do território da Ucrânia em virtude de ter uma maioria de população russa, em virtude de você ter mais de 60% dos gasodutos que chegam na Europa passando pelo território ucraniano. Então, se isso, sabe, está ali sendo discutido, a ação do governo russo em ocupar a Ucrânia é uma ação geopolítica. O fato de tropas russas entrarem no território ucraniano, caso ocorra, isso é uma ação geopolítica. Agora, professor, caso a Rússia ocupe a Ucrânia, o que pode acontecer? Então, quando você fala de consequências, sabe? Quando você fala sobre motivações, o que levou um território, um estado a fazer isso? Quais as possibilidades? Quais os desdobramentos disso? Sabe? Então, falar de consequências, motivações para aquelas ações. Professor, os russos invadiram a Ucrânia porque possuem no seu território
um percentual elevado de russos que moram na Ucrânia, ou porque tem um interesse no controle das reservas de gás natural ou da passagem dos gasodutos na região, ou tem um interesse na circulação estratégica que a Ucrânia exerce ali. Lembrando que a Ucrânia tem o solo mais rico do planeta, que é o Chernozion, sabe? Tem as saídas geográficas para o Mar de Azov, onde você vai ter a localização da Crimeia, sabe? Entender os motivos, entender as ações, faz parte da nossa geografia política. Então, geografia política e geopolítica, elas estão literalmente de mãos dadas, sabe? Mas a grande diferença vai estar onde? No termo geopolítica, a gente vai estar comentando sempre a respeito dessas ações que os estados realizam. Aí, ó, foi antes da gente começar a gravar a aula aqui, a gente até demorou um pouquinho para gravar, porque estava eu, Regis, Gabriel, Miguel e o Pedro aqui falando um pouquinho sobre um cenário geopolítico que está acontecendo, né? Eu disse tudo porque o Regis me mandou 6h30 da manhã, uma imagem falando aqui, Regis, pessoal agora da gravação, uma imagem falando de um movimento migratório que está acontecendo de afegãos para a Turquia, em virtude do frio extremo que está acontecendo. Então, a gente estava tentando entender, sabe, a geografia política disso. Aquilo não é geopolítica. Aí, ó, garoto, já mandou para mim. Antes de eu olhar a mensagem, o já tinha colocado. A gente está tentando entender a geografia política. O que está levando os afegãos a saírem dali? Sabe, o que pode acontecer em relação à Turquia? O que pode acontecer em relação à ação do Irã, que é um país que faz fronteira direta com o Afeganistão? Maneiríssimo. Sim, posso fazer, Gabriel. Aqui eu consigo, Gabriel. Aqui eu acho que a gente consegue fazer. Show. Eu até te peço desculpa por não ter conseguido fazer lá na aula, mas porque você percebeu que o conteúdo era muito extenso lá. Espero conseguir fazer sim. Tá bom? Então, acho que está feito aqui, de boa, o nosso comentário em relação à introdução da aula. Geografia política, diferente de geopolítica. Então, para isso, vamos agora começar a aula com a parte da geopolítica do petróleo. Se já está todo mundo ciente que o termo geopolítica refere-se à ação dos estados, então a gente vai precisar fazer essa ressalva, não é isso? Com relação ao petróleo a partir desse momento. Aí, garoto. Vamos lá. Esse chat, cara, no meio da aula, ele é uma figura. Vamos nós. Então, para a gente começar aí a nossa conversa com geopolítica do petróleo, vamos fazer alguns comentários aqui que são bem bacanas, né? Primeiramente, vamos lá no final do século XIX, para a gente começar a entender a ação geopolítica do petróleo. Veja, eu não estou falando que petróleo é descoberto no final do século XIX, não, hein, gente? Pelo amor de Deus, petróleo já é utilizado há muito tempo. Mas ali, por volta de 1890, você terá o que a gente vai chamar de uma aprovação, do que chamaremos a aprovação da Lei Sherman, certo? Isso aí, claro, aprovado pelo Congresso estadunidense. Qual foi o significado da aprovação da Lei Sherman, ali por volta de 1890, mas que ela vai ter maiores efeitos no início do século XX, diríamos assim. A Lei Sherman, ela realiza a quebra dos monopólios, tá bom? Quando você quebra o monopólio, quem tinha esse monopólio nos Estados Unidos? O grupo da família de John Rockefeller. Então, o chamado grupo Rockefeller, acho que é assim que se escreve, tá certinho. O grupo Rockefeller foi o grupo... Gente, até hoje essa família Rockefeller é uma das famílias mais ricas do planeta. E esse grupo tinha a monopolização do petróleo no final do século XIX nos Estados Unidos. A ideia de se quebrar o monopólio é justamente fazer o quê? Fazer com que esse recurso possa se tornar um recurso mais acessível, um recurso mais barato. O que se entende com a quebra de monopólio? Com o monopólio, um único grupo produz. Então, a tendência é que o preço seja um preço, inclusive, mais alto, porque apenas um único setor detém o controle daquele mercado. Ponto 1.
Quebrando esse monopólio, a ideia é diversificar quem produz, certo? O que se imaginava? Se imaginava que, ao quebrar o monopólio do grupo Rockefeller, esse grupo também fosse diminuir suas ações. Pelo contrário, posso até te adiantar, não faz parte da aula de hoje, mas posso te adiantar que a quebra do monopólio fortaleceu o grupo Rockefeller, porque o grupo Rockefeller se dividiu. Então, houve uma expansão das empresas. Uma série de familiares começaram a abrir filiais. Então, o domínio de Rockefeller, que se imaginava quebrar, ele expandiu. Absurdo, né? Mas, de qualquer forma, o governo americano, o Congresso americano entendia a necessidade de quebra de monopólio para você diversificar os produtores, aumentar a capacidade produtiva e, com o aumento da oferta, diminuir o preço do produto, né? E ter mais acesso, por exemplo, ao recurso do petróleo. Combinado? Combinado. Bom, saindo aí do grupo Rockefeller, desse final do século XIX, início do século XX, vamos para a década de 1920. Nessa década de 1920, mais precisamente no ano de 1928, tá? Nós teremos aí, nesse momento, a formação de um grande cartel. Ó, vamos lembrar da aula de indústria. Quem é veterano lembra da aula de indústria. Quando você fala em cartel, cartel é um controle de mercado que é realizado por um grupo de empresas, né? Por um pequeno grupo. E, claro, esse controle de mercado vem através do controle do preço do produto. Necessariamente, a partir desse momento, a gente vai falar de um cartel de empresas, isso é importante colocar, que vão atuar no refino do petróleo. Certo? Quem são as empresas? Quais são as empresas que farão parte ali? É o grupo conhecido como Sete Irmãs. Certo? As sete irmãs norte-americanas, as sete irmãs estadunidenses, fazendo parte exatamente desse cenário. Tá bom? Qual é a ideia de se realizar um cartel ali? A ideia de se realizar um cartel é exatamente controlar o preço do petróleo naquele momento. Tudo bem? Então, vamos fazer um caminho aqui agora. Cadê vocês? Isso. Dá uma olhada aqui. Para quem não conhece, aqui você tem as empresas. Vamos aumentar aqui a imagem. Aqui nós temos as empresas que fizeram parte desse grupo das sete irmãs. A Esso, Shell, a British Petroleum, Standard, Chevron, Gulf, Texaco e, claro, abaixo nós temos ali o nome de cada uma delas ali, como funciona. Tá maneiro? Então, olha aí o grupo das sete irmãs. Eu tenho certeza que alguns de vocês lembram de algumas empresas, né? Eu acho que a mais famosa aqui para vocês é a Shell, certo? Ali os postos Shell que nós temos aqui no Brasil. Mas eu sou de uma época, por exemplo, que tinha os postos Texaco. Lembro muito bem dos postos Esso aqui no Brasil. Mobil a gente tem muito, principalmente na fabricação de óleo de motor, sabe? Essa parte de fabricação de óleo é muito significativa. As outras, aqui eu não conheço muito, não. O que eu já ouvi falar bem foi bem no sentido de intenso, né? Foi a Chevron, que a Chevron aqui no Brasil, ela tem exploração de petróleo na bacia de Campos. Então, nós temos ali uma das empresas, uma das 35 empresas que exploram, que retiram petróleo na bacia de Campos no Brasil, uma delas é a Chevron. Fechado? Então, a gente pode voltar lá para o nosso quadro. Então, essa década de 20, temos aí a criação dessas sete irmãs que tem esse papel de controle a partir do preço do barril do petróleo na década de 20. Certo? Ué, professor, mas peraí, esse controle de preço do petróleo vai ser realizado onde? Vai ser realizado muito fortemente no Oriente Médio, porque a partir da década de 30, nós falaremos da presença significativa de petróleo no Oriente Médio, certo? E aí tem um comentário brilhante sobre essa época, gente. Por quê? Primeira Guerra Mundial, quem lembra da aula de Oriente Médio? Primeira Guerra,
você tem influência inglesa e francesa no Oriente Médio. Você não fala em petróleo em Oriente Médio na Primeira Guerra Mundial. Você pode pegar qualquer aula, você não vai falar de petróleo ali, certo? Com o fim da Primeira Guerra, Inglaterra e França estabelecem, sabe, as suas ações naquela região, beleza? Tanto é que o território que envolve Israel, Palestina, vai ficar sob domínio inglês, tá bom? E uma outra parte do Oriente Médio sob domínio francês. A gente vai começar a falar de petróleo no Oriente Médio na década de 30, onde você tem a maior influência inglesa na região. E aquela empresa, uma daquelas empresas que eu acabei de citar ali, a British Petroleum, ela é uma empresa inglesa também, Anglo, alguma coisa que se chama. E essa empresa vai exercer a sua atuação nessa área. Compreende? Então, o que vale, antes que alguém pergunte, né? Professor, por que você tem o petróleo no Oriente Médio nos anos 30 não controlado pelos países produtores naquela época? Não são os países produtores que exercem o controle no petróleo, porque eles não são autônomos. São países que estão recebendo influência inglesa naquela região da década de 30. A Inglaterra é o país dominante naquela região, é o que exerce maior influência, ainda fruto do contexto de Primeira Guerra Mundial. Fez sentido? Tá bom? Fez sentido ali? Acho que sim, né? Se fez sentido para você, nesse contexto, aí vamos começar a falar do papel dos estados. Ó. A gente está percebendo o crescimento do setor privado, das empresas privadas no setor de petróleo. Mas o que a gente vai perceber é que a partir das décadas de 40 e década de 50, a gente vai estar acompanhando o surgimento, a expansão das famosas estatais do petróleo. E aí tem um comentário bom, né, gente? Tem um comentário muito bom sobre isso. Por quê? Nas décadas de 40, década de 50, as estatais do petróleo começam a surgir? Porque já pegamos ali um contexto pós-29, que é o contexto de intervencionismo do Estado, sabe? Então, você vai pegar lá, por exemplo, numa União Soviética, você vai falar da Gazprom, por exemplo. Você vai pegar um Brasil, que você vai poder estar falando do papel da Petrobras, de 53. Você vai poder falar de uma Venezuela que tem a PDVSA, PDVSA. Você vai poder falar de um México que tem a Pemex. Você vai poder falar de uma Itália que tem a Eni. Então, esses exemplos de empresas que nós colocamos aqui são empresas que estão emergindo como estatais no intuito de não permitir aquilo que já era observado em alguma região do mundo, no caso Oriente Médio, que era o controle da produção exercida pelo setor privado. Certo? Então, a partir da década de 30, pós-29, quando você fala de um modelo keynesiano, a expansão do modelo keynesiano que traz a intervenção do Estado vai trazer o nascimento dessas empresas estatais no setor do petróleo. Acho que ficou tranquilo para vocês. Não ficou? Ficou, né? Beleza. Então, nas décadas de 30, 40, vamos acompanhar essa expansão das empresas estatais. Aí, chegaremos na década de 60. E, ao falar de década de 60, temos que falar de quem? OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ao falar de OPEP, aí a gente já fala em outro momento. Por que a gente tem que falar em outro momento? Porque década de 60, a gente está vivendo, na verdade, o pós-Segunda Guerra Mundial, pós-45, nós já estamos vivendo a descolonização afroasiática. Então, já é quando a gente estuda isso em história, então, se nós estamos acompanhando descolonização, movimentos de independência, no Oriente Médio não é diferente. No Oriente Médio, a gente está acompanhando essa alteração na política regional. Países na região do Oriente Médio com maior autonomia, e justamente por possuírem maior autonomia, passaram a exercer
o controle do preço do barril do petróleo. Só que no primeiro momento, o controle do preço do barril, ele não era voltado, sabe, a impedir a ação das empresas privadas. Num primeiro momento, inclusive vou botar ali, a ideia inicial era fazer uma redistribuição dos lucros. A OPEP ela não surge para acabar com as empresas privadas inicialmente. Surge para cobrar delas uma melhor e uma mais justa redistribuição de lucros. É em virtude das instabilidades vividas na região que a OPEP vai mudando o posicionamento dela. Compreenderam? Então, vamos lá. Quando você chega ali na década de 60, para falar de OPEP, primeiro, lembrar que agora estamos falando de um outro cartel. Só que agora é um cartel de países produtores. Todos de acordo? Aí isso é uma ação geopolítica. Isso é uma ação geopolítica muito forte. Certo? Padrão. Vamos lá? Então, você tem aí cartel de países produtores do ramo do petróleo. Ponto 1. Esse cartel, como eu prometi dizer, o que ele buscava? Esse cartel ele busca uma redistribuição dos lucros gerados pelo petróleo. Não era o objetivo das empresas terminarem a produção, acabarem com a produção das empresas privadas, mas era fazer com que essas empresas pagassem mais por aquilo que se era produzido. Ó, pergunta aqui, mestrão, a OPEP é a tal da Liga Árabe? Não, não é. Não é a tal da Liga Árabe, não, tá bom? OPEP, Liga Árabe, ela já vinha se formando desde quando você teve o movimento de independência em Israel, entendeu? Agora, se você me perguntar assim, mestrão, a OPEP, ela é formada em sua maioria por países árabes? Sim, em sua maioria tem os países árabes. Nessa maioria, a maioria fazia parte da Liga Árabe? Sim, mas a OPEP é separada da Liga Árabe, certo? Ela não é a mesma coisa da Liga Árabe, mas muitos países da Liga Árabe fazem parte da OPEP. Fechou? Ah, maneiro, maneiro. Porque um não é o outro, tá? São instituições diferentes ali, tá bom? Até porque a Liga Árabe, quando criada, ela é criada exatamente no contexto para reivindicar a criação de um Estado árabe livre, a partir do momento que Israel declara independência em 1948. Tudo bem. Aí, vamos lá. Temos uma situação aqui. Temos uma situação. Qual é a situação a ser analisada? É que, durante a década de 60, nós temos ali o avanço das instabilidades políticas regionais. Essas instabilidades vão mexer, obviamente, nas relações que os estados possuem. Como assim? Pô, gente, década de 60, o que a gente vai viver no Oriente Médio? Estamos passando ali, por exemplo, pelo cenário da Guerra dos 6 Dias. Tá bom? Guerra dos 6 Dias, houve ali, claro, uma tentativa, e a história é contada, cada um conta a história de uma forma. A história oficial, que é a que eu não acredito, óbvio, a história oficial diz que o exército israelense descobriu, né, um plano dos países da Liga Árabe, olha aí, Gabriel, que era um plano de ataque. Os países da Liga Árabe, liderados ali pelo Egito, iriam realizar um ataque ao território de Israel. Israel descobre esse ataque e realiza antes deles. É um ataque fulminante que vai durar, como o nome diz, 6 dias. Então, em 6 dias, Israel estaria ali ocupando territórios da Península do Sinai, colinas de Golã, né, territórios da Cisjordânia, territórios de Jerusalém. Então, num ataque fulminante, Israel avança sobre esses territórios. Certo? Aí começa o babado da situação. Né? Os países árabes, como o Gabriel me perguntou aqui no chat agora há pouco,
muitos países da OPEP faziam parte da Liga Árabe. Liga Árabe essa que foi fundada para reivindicar a criação de um Estado árabe livre, certo? Como houve a invasão israelense aos territórios árabes, e aí Israel avança significativamente sobre territórios do Egito, da Síria, da Cisjordânia e de Jerusalém, os países da Liga Árabe, falando no nosso popular, estão bolados com Israel, certo? Então já há um movimento de pressão da OPEP para que os Estados Unidos, o maior aliado israelense, possa atuar nesse conflito. De que forma? Tentando mediar. O que a OPEP imaginava? Que os americanos poderiam intervir pedindo para que Israel devolvesse os territórios árabes ocupados por ele durante a Guerra dos 6 Dias, certo? Mas não há um movimento claro quanto a isso. Eles vão deixar claro que os americanos não realizaram esse movimento em prol de se buscar a devolução do Estado, né, de Israel aos territórios que haviam sido ocupados ali. Tranquilo, né? Tranquilo? Pois bem, pergunta no chat. Colinas de Golã importante para a hidrografia. Ah, leque! Colinas de Golã importante. Colinas de Golã na Síria, importante porque é nascente do Rio Jordão, né, filho? Israel vai controlar a nascente do rio. E ali Israel já bota para foder com quem? Já bota para foder com o palestino, que depende do Rio Jordão, já bota para foder com a Jordânia. Então já tem nesse patamar, filho. Tá um problemaço nesse cenário aí. Boa. Então, se você entende que Colinas de Golã tem essa área importante no recurso hidrográfico, acabou. Acabou. Estrategicamente. E outra, ainda vou além. Aí vem o cenário estratégico. Colinas de Golã na hidrografia, numa região de clima árido. Ponto. Colinas de Golã e Península do Sinai. A Península do Sinai é mais foda ainda. Por quê? Porque antes da... Caraca, terrível. Antes da Guerra dos 6 Dias, Regis, antes da Guerra dos 6 Dias, você teve um outro conflito envolvendo o Egito, que é o Canal de Suez, certo? Quando há o conflito no Canal de Suez, que é isso aí, que é na década de 50, o Egito consegue manter o controle do canal. Quando o Egito mantém o controle do canal, o Egito impede que embarcações inglesas e israelenses usem o canal de Suez. Exato. Então, o Egito exerce o controle. Quando Israel ocupa a Península do Sinai, Israel consegue o controle do canal de Suez e retoma a passagem daquela região para chegar, sabe, mais rapidamente na região ali do Oceano Índico, do Golfo Pérsico, sabe? Aí, garoto, aí os cenários... Você está fazendo sentido esse cenário geoestratégico ali? Maneiríssimo. Por isso que essa parte da aula ela é bacana demais. Bom, beleza. Não esqueça, ainda você me fez lembrar bem quando você comenta das Colinas de Golã, porque tem um canal de Suez, filho. Canal de Suez. E, inclusive, recentemente, a gente teve problema no canal de Suez com aquela embarcação que ficou atravessada, lembra? Que atrapalhou o comércio mundial, porque muita gente depende do canal de Suez, sabe? Para fazer o escoamento da produção, principalmente os países ali naquele entorno. É isso. Boa. Bom demais essa parada. Aí, voltando. Então, a gente tem essa Guerra dos 6 Dias, certo? Nesse cenário. E vamos à frente. Já foi feito ali. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Comentamos. Ah, maneiro. Bom que vocês comentaram isso na aula de Paulinho. Ó, que maneiro. E Paulinho também está dando... Paulinho está começando a trabalhar com a atualidade. Vou te falar. Vocês vão ver Paulinho daqui uns dias dando atualidade para vocês aqui, tá? Quando a gente chegar mais à frente, o Paulinho tem uma aula de China muito foda para dar para vocês. Fica tranquilo. Vou botar Paulinho para dar essa aula de China para vocês. Aí, vamos lá. Chegamos na década de 70. Né? 66, Guerra dos 6 Dias, territórios ocupados. Na década de 70,
tem que se falar da famosa crise do petróleo, certo? Se estamos falando em crise, ou melhor, crises do petróleo, essas crises são causadas pelo quê? Ah, garoto, continuam as instabilidades políticas nas áreas produtoras. Ou seja, entende-se uma instabilidade na região para entender o reflexo que isso tem na área do petróleo. Vejam bem, se a gente está vivendo... Como é que surge o primeiro choque do petróleo? Vamos falar disso aqui, ó. Primeiro choque do petróleo. A primeira grande crise do petróleo. Ah, professor, eu lembro, 1973, o petróleo aumenta de preço. Tá, mas aumenta de preço por quê? Porque isso está diretamente ligado ao cenário da guerra do Yom Kippur. É isso? Professor, o que é a guerra do Yom Kippur? Lembra da Guerra dos 6 Dias? Que Israel invadiu territórios de países árabes, da Síria, do Egito, da Cisjordânia, de Jerusalém? Principalmente Síria e Egito, no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, que é o dia sagrado para o judeu, o Egito e Israel vão tentar retomar esses territórios, sabe? Vão tentar pegar esses territórios de volta. E aí você tem o início de um conflito. Antes que me perguntem, conseguiram retomar? Em 73, não. Israel vai devolver esses territórios posteriormente no Tratado de Camp David, que é 1978. Entendeu? Mas em 73, você tem o início do conflito. E aí entra a OPEP. Porque quando Egito e Síria tentam retomar os territórios e não conseguem, a OPEP, mais uma vez, vai aos americanos, vai aos Estados Unidos, reivindicar que eles atuem, dizendo, né, que seu maior aliado deveria devolver os territórios. E os americanos não atuam. E aí vem um comentário. Num processo de retaliação, sabe, a OPEP, em retaliação, principalmente à não ação estadunidense, a OPEP bolada com os americanos, que os americanos não estiveram ali para apoiar a devolução dos territórios, aí a OPEP pega a produção de petróleo e fala, olha só, vamos elevar o preço do barril, já que muitos são dependentes da nossa produção. E aí o preço do petróleo, em 5 meses, aumenta 400%. Aí começa esse choque do petróleo, certo? E o segundo choque do petróleo vai acontecer no final da década de 70, o segundo choque é de 1979, que está diretamente associada à Revolução xiita iraniana. Certo? Todos de acordo? Então, aí é outro problema ali nesse cenário, né? Revolução xiita iraniana. Você está falando de uma área, historicamente, o Irã, que antes de 79 era chamado de Irão ou Pérsia, certo? O nome mais usado ali era Pérsia. Ele passa a se chamar Irã de 79 para cá. Essa revolução xiita muda o poder político no Irã. A mudança desse poder político causa uma mudança das relações do Irã com os Estados Unidos. Então, o grupo xiita que vai chegar ao poder, obviamente, não vai ser tão próximo dos americanos como os seus antecessores. Tá certo? E isso vai trazer reflexos diretos no preço do barril do petróleo. E aí, gente, como tá? Como tá indo? Posso seguir? Tá conseguindo fluir esse debate sobre petróleo nos anos 70, 60? Tá fluindo? Isso, padrão. Show de bola, rapaziada. Se alguém tiver com muita dúvida, valeu, calma. Então, se alguém tiver com muita dúvida, não deixa de comentar com a gente depois, não. Então, simbora, ó. Chegamos ali na década de 70, suave, tranquilo, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos aqui agora
para a nossa década de 90. Aí você vai falar assim, professor, peraí, e a década de 80? A década de 80, a gente já está vivendo ali mudanças estruturais muito fortes, né, gente? A década de 80 ela é marcada principalmente pelo fim, praticamente o fim da Guerra Fria. Então, mudanças estão sendo estabelecidas, estão avançando. Você está falando de glasnost, perestroika na União Soviética, sabe? Você está falando de um avanço significativo dos problemas econômicos dos países mais pobres, com a questão da década perdida. Então, assim, o petróleo ele terá uma relativa estabilidade, muito em virtude das crises econômicas que os países já vivem. E muito dessas crises associadas à crise do petróleo dos anos 70. O preço do petróleo avançou de tal modo que muitos países, por exemplo, se endividaram, né, Brasil? Se endividaram muito na manutenção da importação do petróleo, nos investimentos associados à busca de novas matrizes energéticas, porque com a alta do preço do barril, isso é um outro comentário político importante, geopolítico importante, a crise do petróleo ela obriga os estados a investirem em matrizes alternativas. Vai obrigar o Brasil a investir num programa chamado Proálcool, nas usinas nucleares, nas usinas hidrelétricas, e isso gera custo, certo? Então, a gente tem isso aí como um reflexo significativo. Show? Show, né? Bom, feito isso, na década de 90, ainda falando sobre a questão do petróleo, o que a gente vai viver? A gente vai viver novas instabilidades, certo? Essas novas instabilidades, porém, você vai concordar comigo que há um aumento, há um aumento da demanda mundial, certo? Ou seja, a década de 90 ela vai marcar para a gente o início de um crescimento dos países periféricos, ou seja, começaremos a falar no crescimento dos tais emergentes. A gente usa essa expressão países emergentes somente a partir de 97, né? A partir de 97 que você começa a usar mesmo a expressão emergente. Mas os anos 90 a gente já está falando de uma recuperação que esses países estarão vivendo. Então, há uma demanda, há uma necessidade maior de petróleo. E essa demanda, essa necessidade maior de petróleo, associada ao quê? Associada a problemas vividos naquela década, como, por exemplo, o ano de 91, que é marcado pela primeira Guerra do Golfo, certo? A Guerra do Golfo Pérsico. Nessa primeira Guerra do Golfo Pérsico, vamos lembrar rapidinho essa história? Nessa primeira Guerra do Golfo, o Kuwait foi invadido pelo Iraque, isso em agosto de 90, certo? O Iraque, do então ditador Saddam Hussein, vai tentar ocupar o território do Kuwait, alegando necessidade de maiores saídas para o mar, alegando que o Kuwait historicamente faria parte do território iraquiano, só que o Kuwait é um parceiro estadunidense na produção de petróleo, né? Então, em janeiro de 91, as tropas da OTAN, uma coalizão liderada pelos americanos, invadem o Kuwait para expulsar o Iraque de lá, certo? E isso durou 36 dias. Em 36 dias, houve essas mudanças, né? A ONU vai dar sanções pesadas ao Iraque, inclusive dificultando o comércio internacional iraquiano com relação ao petróleo, mas a Guerra do Golfo vai trazer, sim, essas instabilidades nessa região. Tá certo? Então, um cenário ali importante. E a década de 2000, 2010. Certo? Aí, 2000, 2010 é um outro ponto que a gente pode discutir aqui. Porque década de 2000, 2010, o que a gente está vivendo? De novo, instabilidades, tudo, cara, tornou a área instável, instabilidades políticas, elas avançam, certo? Eu coloco aqui a manutenção do aumento da demanda,
certo? E acrescento também, olhar o petróleo na instabilidade política, no aumento da demanda, associado ao avanço desse grupo aqui, ó. E aí eu preciso fazer essa citação. Vamos entender o porquê. Década de 2000, ela é marcada, primeiramente, claro, 2001, não tem como não falar, né, do atentado às Torres Gêmeas, certo? E esse atentado às Torres Gêmeas gerou, no Oriente Médio, uma invasão ao Afeganistão. Aí você vai falar assim, professor, o Afeganistão ele não é um exímio produtor de petróleo. De fato, ele não é. O Afeganistão ele não é um dos grandes produtores, ele não é produtor de petróleo como Irã, Iraque, nada disso. Mas a partir da invasão ao Afeganistão, aquela declaração que vai haver do presidente George Bush, na época, de que há um eixo do mal que precisa ser combatido. Esse eixo do mal faziam parte ali alguns países, foram eleitos, foram apontados por George Bush como países que possivelmente abrigariam grupos terroristas, como países que estariam atuando contra os americanos e contra a paz mundial, certo? Entre esses países do eixo do mal fariam parte o Afeganistão, a Venezuela, Cuba, Irã, Iraque, sabe? Vietnã, perdão, Coreia do Norte. Então, esses países foram apontados pelo presidente norte-americano como países que iriam compor esse eixo do mal. Tanto é que isso resulta, em 2003, na na invasão, cara, foi invasão também, a invasão ao Iraque. Lembrando que essa invasão ao Iraque ainda é um desdobramento do que houve em 91, porque em 91, a Guerra do Golfo que acontece ali envolvendo Iraque e Estados Unidos envolve Saddam Hussein, já ditador no Iraque, contra o presidente americano George Bush. Só que esse George Bush, o pai, tá bom? Aqui, quem invade o Iraque em 2003? O Iraque de Saddam Hussein. É George Bush. É George Walker Bush. Ele é o filho de George Bush. Certo? Então, querendo ou não, você tem que olhar um contexto que envolve um cenário histórico. Olha lá. Certo? E isso resultou na ocupação do Iraque a partir do ano de 2003, aquela operação que é chamada Operação Iraque Livre. Certo? Vamos até botar esse nome aqui, ó, na operação que Saddam Hussein, olha, que George Bush chamou Operação Iraque Livre. Tá, e o que isso tudo tem a ver com petróleo? Como eu disse, isso tudo tem tudo a ver. Porque uma coisa é você falar do preço do barril em 2003. Deixa eu ver se eu consigo provar para vocês aqui. Me dê um minuto. Às vezes a gente comenta. Vamos para cá. Vamos ver se a gente acha junto. Vamos ver se a gente acha junto aqui, ó. Preço do barril do petróleo em 2003. Vamos ver se a gente acha. Ah lá, pelo menos aqui nessa tabelinha desse site aqui, ó. Vamos ver esse site aqui, como é que ele fala do preço do barril, a evolução dos preços internacionais do petróleo. Então, vamos lá. Aqui, se a gente estiver falando de 2003, ó, o autor está dizendo o preço do barril do petróleo, expresso em dólar em 2003, atingiu a marca de $42, né? E em 73, ele chegou a $80 o barril, perdão, o dólar em 2003 atingiu 42 em 73, chegou a 80 o barril em 79, expresso em dólares de em dólares de 2003, entendi, que é em relação ao valor do dólar em 2003. Em outubro de 2004, o preço do barril chegou a $48, certo? Retomando níveis
próximos ao do primeiro choque. Aí, vamos lá. Evolução dos preços internacionais de petróleo de 94 a 2002. Ali em 2002, vocês estão vendo que o preço do barril está girando sempre ali 30, 40 dólares, a média. 94 ele custava 20 dólares, depois 30, 40 dólares. Beleza. Aí vamos ver se a gente acha mais à frente. Tá, aí ele não vai comentar. Bom, então vocês perceberam ali que o preço do barril do petróleo, em 2003, girava isso, girava na casa, olha lá, ó, isso aqui é maneiro, ó. Preço do petróleo em janeiro de 97, 23 dólares, março de 97, tá vendo? Deixa eu botar aqui mais linhas. Olhando petróleo, papapá, dá uma olhada aí como é que ele estava variando o preço, olha o preço, ó, 98 bateu 13 dólares o preço, tá, mas vamos acompanhando aqui os anos, ó, 2001, 24, ó, no momento que você tem, ó, setembro de 2001, 25 dólares o barril. Outubro é o mês que há a invasão ao Afeganistão, 2001. O ataque é 11 de setembro, em outubro o Afeganistão é ocupado, 20 dólares o barril. Aí 18, 19, 23, 25, 28, em setembro do ano seguinte. Aí o petróleo vai 2003 a 30 dólares, né? Aí tá variando ali, tá vendo? 26, 31. 2004 ele já passa dos 40 dólares. 2005 passa dos 50 dólares. 2006 passa dos 60 dólares. 2000, olha lá, 70 dólares em 2006 já passando. Tá variando, né? Mas já batendo ali o teto de 70. Outubro de 2007, 81 dólares. Novembro já passando dos 90. Aqui, ó, isso aqui que é maneiro de você observar. 2008 é o último ano do mandato do governo Bush nos Estados Unidos. Petróleo já batendo 108, 130. Ali, ó, agosto de 2008, 114, tá vendo? Veio de 132 para 114. Tá vendo? Depois você vai ter ali uma relativa estabilidade, setembro, papapá. Voltou em 2011, olha lá, ó, a patamares acima de 100 dólares, certo? Vem. Aí, claro, a gente vai continuar na sequência, tá vendo? 2006, 2016, 2017. Você veja que o petróleo vai ter um momento que ele vai chegar a mais de 100, bateu ali 130, depois ele vai ter uma queda ali, vai apresentando queda, chegando a 2020 a 39 dólares, e agora, olha lá onde ele está batendo, 83. O que isso significa a gente olhar essa tabela aqui, gente? Nós temos nuances do preço do barril. Então, o petróleo ali em 2003, ele tinha um valor, se você comparar ali, a gente fizer aquela comparação 2003, 2008. Porra, você tinha uma média de 30, 40 dólares. Para bater 2008, 100 dólares, olha o preço como está, certo? Essa evolução do barril, como você acabou de ver ali, expressa em números, caralho, que tabela foda aquela ali. Eu não tinha visto aquela tabela ainda. Para você olhar o preço, como ele estava variando, com o aumento do custo do petróleo, você vai aumentar ainda mais a busca por setores alternativos, correto? E no que você passa a ter essa busca por setores alternativos, aí vem o papel de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Por que se tem esse papel? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Porque esses caras são produtores no setor de agroenergia. Você está falando ali na transformação desses produtos agrícolas como uma alternativa ao preço do barril do petróleo. E fora que nesse momento, nós temos também um dos fatores que fez o preço do barril ali dar uma estabilizada em algum momento da história foi a descoberta de novas reservas de petróleo. E aí eu posso te adiantar, como exemplo desse caso, 2006, 2007, o pré-sal brasileiro.
Entendeu? Isso é um exemplo de como aquelas nuances do petróleo elas acabam acontecendo. Senhores, só um minutinho que minha esposa quer falar comigo. Um minutinho só, tá? Espera aí. Bom, vamos lá, galera. Se a minha esposa precisava sair para trabalhar, eu preciso deixar a porta aberta aqui, caso o Lorenzo acorde, tá? Lorenzo vai chegar aqui, Lorenzo vai dar o tom de que horas que a nossa aula vai acabar, tá bom? Beleza, então agora vou ficar aqui de olho, se o Lorenzo chegando, tá? Então vou avisando a você desde agora. Então, esse aumento se deu por causa das fontes alternativas também? Bom, eu acho que já está respondida a pergunta ali, né? Esse aumento, na verdade, não o aumento, né, o Regis, mas o momento em que você vê ali uma relativa estabilidade. Quando a gente tem ali uma relativa estabilidade, ela se dá pela maior distribuição de alternativas. E aí que vem o detalhe da história. Essa busca por fontes alternativas, ela acaba resultando no encarecimento dos alimentos. Certo? É onde você passa a ter o aumento da crise dos alimentos do início dos anos 2000. Show? Acho que é bem isso que a gente passa a viver. Tranquilo com essa parte? Tranquilo, né? Aumento da desigualdade, perfeito. Perfeito. Na verdade, calma aí. Aumento da desigualdade, aspas. Aspas nisso. Porque quando você cita aumento da desigualdade no Brasil, por incrível que pareça, não. Porque esse momento da história é o momento que você vive o momento do governo Lula no Brasil. Que aí você pode falar o aumento dos investimentos sociais. Isso vai resultar no aumento do gasto público. Isso vai resultar no endividamento público. Compreende? Então, isso é resultado do aumento do endividamento do Estado, que para tentar não aumentar a desigualdade, aumentou seu endividamento. A desigualdade no campo, faz sentido. Aí a desigualdade no campo, eu não tenho como fugir. Isso é verdadeiro. Entendeu? Inclusive, no governo Lula no Brasil, tem aumento de latifúndio. É bom deixar isso claro também. Show de bola? Padrão? Padrão, né? Então, é isso. Conseguimos fechar essa parte aqui. Cara, claro que aí entra a geopolítica no Brasil. Oi, filho. Vem cá. Ih, Lorenzo acordou já, gente. Ó. Vem cá dar oi para os alunos do papai. Essa cara de sono, vem. Olha lá. Fala, oi, alunos. Fala com eles. Não. Quer falar com eles, não? Aqui, você quer ver um desenho? Rapidinho, gente. Espera aí, rapidinho que eu vou botar um desenho ali para ele. Espera aí. Rapidinho, só para ele me esperar um pouquinho. Espera aí. Retomando aí a nossa gravação, perguntinha no chat diz assim, mestre, na questão do governo Lula, há aumento das políticas sociais, mas há redução do poder aquisitivo? Não. Houve aumento do poder aquisitivo, com os programas sociais que foram realizados. Inclusive, a redução das classes D e E aumento da classe C. É a maior representatividade que tivemos. Entendeu? Claro que isso tem um custo. E vamos deixar isso claro também. E o custo estava no endividamento público. O Estado se endividou bastante ali. Tá bom? Fechado? Fechado, né? Vamos lá, gente. Deixa eu passar aqui mais algumas coisas. A gente não vai conseguir aprofundar tanto agora, mas essa parte do petróleo foi importante falar desses conflitos iniciais aqui, né? Deixa eu falar uma parada aqui, que daqui a pouco eu tenho que lhe dar o café de Lorenzo, né? Deixa Lorenzo despertar primeiro, tá vendo o desenho dele lá. Aí daqui a pouco a gente continua. Bom, deixa eu entrar num outro assunto, já que a proposta da aula de hoje é falar um pouquinho sobre geopolítica do setor energético. Eu queria entrar num outro assunto aqui, ó. Vou botar aqui, vou chamar de item 2. Nesse item 2, cacete, item 3, pô, tá ficando maluco, Thiago? Nesse item 3, queria chamar a atenção para uma parada que aconteceu aqui na América do Sul, certo? Que eu queria falar sobre a relação do gasbol. Nessa relação com o gasbol,
A gente está vivendo uma fortíssima crise política, posso afirmar desse jeito, e essa crise política, ela é do ano de 2006. Tá? Nessa crise, vamos lá, só para vocês entenderem o que a gente quer conversar. Naquele momento, a Bolívia nacionalizou as instalações da Petrobras. Tá? Quem nacionalizou? O então presidente boliviano Evo Morales. Tá bom? A nacionalização tinha como objetivo, e que foi alcançado na época, o Brasil cedeu ao reajuste de preços. Bom, deixa eu tentar explicar isso para vocês da seguinte maneira. Vamos aqui. Cadê vocês? Aqui, ó. Vamos voltar nessa nossa página. Deixa eu sair daqui. Tem uma capa de uma revista. Vamos falar aqui, ó, da nacionalização do gás na Bolívia, em 2006. Tinha umas capas que traziam essas mensagens, essas imagens, de maneira muito significativa. Deixa eu ver se a gente acha ali. Primeiro, essa imagem é muito simbólica que a BBC trouxe na época. Olha lá. Nacionalizado, tá vendo? Aquilo ali era uma ação dos bolivianos. Aqui é Petrobras na Bolívia e os bolivianos ocupando a Petrobras na região, certo? Aqui é a imagem do gasbol, para quem não lembra do gasbol, que vem lá da cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, chega a São Paulo, vai para a região sul do Brasil, chega no Rio de Janeiro. Essa imagem do gasbol ela é mais específica, tá vendo? Então, esse gasoduto Brasil-Bolívia chega até aqui, próxima à cidade de Paulínia, em São Paulo, onde você tem a Replan, que é a refinaria do Planalto. Então, você localizou ali bonitinho. E aqui começam algumas imagens, ó. Algumas charges que eram vistas na época. Dê uma olhada nessa primeira charge. Nacionalização do gás boliviano, você tem ali, ó, o presidente Evo Morales, chamando todo mundo que estava ali, ó, tá vendo? Dá essa expressão. Observe, com a nacionalização das reservas de energia na Bolívia, em 2006, ano eleitoral no Brasil, surge a constante ameaça da interrupção de fornecimento de gás natural para o Brasil, né? E era o ano eleitoral, realmente o presidente Lula, na época, vinha candidato à reeleição, e, naquele momento, Morales havia acabado de chegar ao poder na Bolívia. Ele havia sido eleito em 2005 e era o primeiro ano de mandato desse ameríndio que vocês estão vendo aí na imagem, Evo Morales. Tá bom? O que aconteceu, de fato, ali nessa história? O que acontece é que o Brasil, desde a década de 90, quando começa a construção desse gasoduto, o Brasil ele tinha autonomia na exploração e repassava um valor entendido pelo governo boliviano muito baixo, mas isso estava assinado em contrato. Evo Morales, desde quando fazia campanha eleitoral, ele, durante a campanha eleitoral, já dizia que as empresas estrangeiras atuantes na Bolívia deveriam repassar parte dos seus lucros para o governo boliviano, principalmente aquelas que extraíam recursos naturais. Evo Morales, em 2006, põe em prática aquilo que ele havia prometido na campanha eleitoral, que é cobrar desses países, correto? Essas maiores atuações. Cobrar desses países esses maiores repasses. Então, estava diretamente cobrando acerca disso. Tá bom? Então, a Bolívia vai nacionalizar como forma de pressionar o Brasil a pagar mais. E foi o que aconteceu. O Brasil, para ter de novo o controle da Petrobras na Bolívia, como o tem, o Brasil assina um novo contrato pagando mais pelo gás natural explorado na região. Eu já dando aula nessa época, eu já era professor, na época os alunos falavam assim, professor, a gente tinha que invadir a Bolívia, tinha que tomar a Bolívia para a gente. Assunto militar, né? Para variar. Então, as turmas de pré-militar na época sempre falavam que não tinha que deixar barato, que tinha que invadir mesmo, que tinha que botar para ferrar.
claro que, através da diplomacia, o Brasil aceita pagar o reajuste com relação ao preço do barril do petróleo. Tudo bem com essa parte? Tudo bem? Beleza. Então, com relação ao setor energético, foi. Aí, deixa eu partir para fazer um comentário aqui no item 4, que eu prometi fazer esse comentário para um amigo meu aqui. Ucrânia e Rússia. E aí, envolvendo energia. Para falar de Ucrânia e Rússia, vamos pedir uma licença para os nossos amiguinhos da internet e vamos falar dos gasodutos russos. Dá uma olhada nessa parada aqui. Vamos tentar olhar essa imagem, né? É uma imagem importante que fala aí de uma parte significativa de gasodutos que saem da Rússia em direção à Europa. Vamos aumentar nossa imagem. Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa aí, tá vendo? Aqui nós temos passagens de gasodutos, então de oleodutos, tá vendo? Tanto oleodutos quanto gasodutos. E aí eu queria que vocês façam um esforço para você achar o território da Ucrânia. Faz aí, Gabrielzinho, ó. Olha aqui onde está a Ucrânia, ó. Dá uma olhada aí. Quando você fala da passagem desses gasodutos, sabe, que vem da Rússia, que vão chegar, por exemplo, na Alemanha, tá vendo? Grande parte desses gasodutos vão atravessar territórios da Ucrânia, tá vendo? Olha aí, passagens significativas. Só para deixar claro, eu tenho a região do Mar Negro e olha aqui, ó, caso alguém tenha dúvida da localização da Crimeia. Olha onde está a Crimeia nisso. Tá bom? Localiza a Crimeia, localiza a Ucrânia. Olha o tamanho do território ucraniano. Se a gente fizer aqui uma passagem, contornar aqui o território da Ucrânia. Ó. Vamos contornar para ver se a gente tem noção de fato disso aqui. Olha isso, ó. Olha isso. Fizemos aqui um contorno da Ucrânia. Tudo isso, Gabrielzinho, faz sentido para se olhar a localização estratégica dessa região. A Ucrânia fronteiriça com a Rússia, a Ucrânia com passagens significativas de dutos de óleo, dutos de gás que chegam na Europa, certo? E que vêm da Rússia. A Ucrânia é o maior país, territorialmente falando, dessa região. Dá uma olhada. É um dos maiores. A Ucrânia, que tem localização geográfica privilegiada, porque tem fronteira com Rússia, fronteira com o leste europeu, saída pelo Mar Negro, saída pelo Mar de Azov. Mar de Azov é esse aqui que tem a bolinha, ó, que vai estar a fronteira ali diretamente com a Rússia. Olha o que é a Ucrânia nesse caso. Beleza, primeira imagem avaliada. Vamos pegar uma outra imagem aqui. Deixa eu apagar ali. Deixa eu voltar aqui com as setinhas. Para cá. Então, dá uma olhada aí. Eu acho que essa imagem fica também bacana de você observar. Da Rússia à Europa Ocidental, principais oleodutos e gasodutos, tá vendo? Ó? Uma significativa passagem de gasodutos passa pelo território da Ucrânia. De novo, essa imagem aí, para vocês observarem. Vamos ver essa aqui? Acho que aqui também fica bacana de você olhar. Essa aí nem tanto, não tem tanto... Essa aqui que eu gosto de observar. Gosto muito dessa imagem aqui, ó. Olha isso. Dá uma olhada nisso aqui. Olha a quantidade de gasodutos, oleodutos que passam ali. 58% de todo o gasoduto consumido na Ucrânia, ele é importado da Rússia. Primeiro detalhe. 58% de todo o gasoduto consumido na Ucrânia vem originado da Rússia. 66% do gasoduto exportado, tá vendo? Para a União Europeia,
transita na Ucrânia. É, garoto. E aí? O que você acha que eu tenho que colocar lá no nosso quadro de aula? Quando eu olho essas imagens, eu acho que as imagens valem mais do que 1000 palavras, não é isso? A relação Ucrânia e Rússia no setor estratégico de energia, então, quando você fala das relações que esses países têm hoje, não tem como a gente não debater ali um cenário que envolve o escoamento de óleo e gás natural. Escoamento de óleo e gás natural para quem? Para Ucrânia, para a própria Ucrânia, como vocês viram ali, quase 60% de todo o consumo ucraniano vem da Rússia, e também para a Europa. E eu não estou falando de leste europeu, eu estou falando de gasodutos que vão chegar na Alemanha, que vão chegar na própria França, sabe? Então, grande parte dos recursos energéticos que os países europeus possuem vem da Rússia. Mas para vir da Rússia, passa na Ucrânia, sabe? Acho que agora faz mais um pouco de sentido quando você olha uma tentativa da União Europeia. Para pensar comigo agora. Agora, honestamente. Tenta imaginar se, num futuro próximo, a Ucrânia ingressa na União Europeia. Se a Ucrânia futuramente ingressa, estou pensando em futuro, porque a proposta agora é ingressar na OTAN, seria um caminho. Ingressar na União Europeia, pensando em 20 anos, por exemplo, você está falando de um bloco que vai passar a ter um país do antigo leste europeu e que tem a maior parte do gás, que tem a passagem da maior parte do gás natural que chega na Europa. Seria uma derrota nessa região do leste europeu para a Rússia muito grande. Para muitos analistas políticos, é uma derrota do regime político russo que mantém historicamente uma influência nessa região. E aí voltamos ao comentário de que estamos comentando uma região com um setor energético forte, com um setor de localização geográfica. Eu, Regis, vocês aqui, a gente estava comentando sobre essa questão da geografia estratégica presente nessa área, sabe? Claro, o aspecto territorial, um país grande, territorialmente falando, é o país que tem o solo mais rico do mundo, é um país que tem produção agrícola. Olha só, isso é outro detalhe. Produção agrícola. A maioria dos países europeus são urbanos. O mercado europeu tem uma política agrícola voltada ao mercado interno. Uma possível aproximação com a Ucrânia, significa, caraca, muito foda isso, significa também o aumento do abastecimento de alimentos na Europa. Tá? A Ucrânia é um grande produtor alimentar e um produtor variado pela presença do Chernobyl. Caralho, eu estava esquecendo essa parada. Então envolve, é muito foda, envolve localização geográfica, envolve gasodutos, oleodutos e envolve uma área de abastecimento alimentar com saídas estratégicas para o Mar Negro. Fodástico. Fodástico. Tá? Ó, vamos ver o que o Red escreveu aqui para mim. Red escreveu assim: esses dias eu vi um comentário da época que os ucranianos fizeram um protesto do cacete para não se aproximarem da Rússia. E o presidente deu um golpe, se aproximou a si mesmo, coisa de louco, o solo da Ucrânia é só o mais foda do planeta. É isso. É isso. Entendeu? É esse o cenário que você está falando, sabe? Isso explica, o Regis e o pessoal que está aqui, por que em 2014 a Rússia fazia tanta questão da anexação da Crimeia. Isso explica por que dessa tentativa de não permitir que a Rússia, que a Ucrânia se aproxime, como já é muito próxima dos países da Europa Ocidental. Tem-se objetivos ali diferenciados. Isso é um ponto muito forte. Foi? Foi? Meninos, meninas, e Rebeca está aí também, menina. Bom dia para você, Rebeca, que deu tempo de falar. Rapaziada, infelizmente, vou precisar encerrar nosso encontro agora. Meu filho anseia por tomar uma mamadeira dele.
Então, preciso lá fazer uma mazinha dele, já apareceu ali na porta 2 vezes. Tá bom? Vamos encerrando por aqui nosso encontro de hoje, de sábado de manhã. Foi tranquilo? Eu acho que foi, deu para discutir bastante coisa, não deu? Deu para discutir, porra, maneiro aí, maneiro. Aí, sempre que possível, a gente vai trocando esse papinho com vocês. Agora, a gente está chegando nessa época da gente falar mais sobre essas questões de atualidade, sabe? Estamos nos aproximando disso. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos aqui na semana da aula. Gabriel, de cabeça não lembro, vou dar uma olhada no nosso planejamento, te respondo no WhatsApp, tá bom? Não lembro de cabeça, vou ver como é que está a ordem lá. Eu não, porque eu tenho que ver se eu já falei tudo para vocês de indústria, tá? Se eu não falei de indústria, tem que organizar ali alguns cenários de indústria para começar a pensar a entrar em globalização com vocês, entendeu? Aí eu vou olhar no nosso planejamento lá, porque às vezes eu te falo uma coisa aqui, e aí eu estou confundindo com outro curso, aí eu tenho tudo isso anotado, né? Para não falar besteira, só que não está aqui. Está lá dentro do carro. Valeu. Falou, senhores. Então, muito obrigado mais uma vez. Show de bola. Obrigado aí pela presença de todos. Um abraço. Deixa eu finalizando aqui a nossa gravação e agradecendo a você que assistiu até o final.